Este é o Motor de Leitura, um podcast que pensa o livro no tempo das redes. Aqui, leitura digital é resistência, experimento e horizonte. Investigamos o que muda quando ler se conecta a algoritmos, dados e desejos. Aperte o play, o futuro da leitura já começou. Hoje, a gente vai fazer um mergulho em alguns trechos de Além da Violência, uma coletânea bem forte do J. Krishnamurti. O material levanta uma questão, assim, fundamental. Será que nós, seres humanos, conseguimos mesmo ir além dessa violência que parece tão nossa, né? E da sociedade que a gente criou. Olha, o Krishnamurti, ele é bem direto. Diz que a sociedade é violenta porque, bom, nós somos violentos. A cultura, as estruturas sociais, tudo isso seria, na verdade, um reflexo das nossas próprias lutas, da nossa brutalidade interna mesmo. Ele menciona o caos no mundo, claro, mas também a confusão que existe dentro de cada um de nós. E tem uma coisa que ele fala que me chama a atenção, o contraste entre o nosso avanço tecnológico, sabe? E essa natureza humana que parece que não sai do lugar. Ganância, inveja, conflito, milênio após milênio. Tá, vamos tentar entender isso melhor. Qual seria o primeiro passo, segundo ele, para a gente começar a lidar com essa questão interna? Então, o ponto de partida para ele é a observação. Mas, veja bem, não é observar de qualquer jeito. Ele insiste muito na necessidade de olhar para os fatos. A nossa raiva, o nosso medo, por exemplo, como eles realmente são. Sem sentimentalismo, sem preconceito, sem o peso do nosso condicionamento. E aqui tem um ponto crucial. Observar sem o observador. Sem o observador. Como se? Esse observador é aquela parte da gente que julga, compara, condena, sabe? Sempre com base no passado, nas memórias, no que a gente já viveu, no conhecimento acumulado. Para Krishnamurti, essa divisão mesma entre quem observa e o que é observado, aí é que está a raiz do conflito. É por isso, inclusive, que ele acha que a análise tradicional, tipo psicanálise, é um pouco fútil. Ele argumenta que é como se um pedaço condicionado da nossa mente tentasse analisar outros pedaços. Um processo que, leva tempo e quase nunca é completo de verdade. A sacada dele, que é bem radical, é que a clareza, a compreensão real, ela vem dessa percepção direta, sabe? Imediata, sem essa distorção do eu que fica julgando com base no passado. Entendi. Essa ideia de observar sem o filtro do passado me leva direto para a questão do medo. Krishnamurti parece ligar muito o medo ao pensamento, né? É isso. Como se o medo aparecesse quando o pensamento vai para o passado lembrando uma dor, ou quando ele projeta o futuro com toda aquela incerteza. Isso. Isso. Nossa, é bem interessante, principalmente quando ele diz que medo e prazer são, tipo, dois lados da mesma moeda. Exatamente. Ambos nascem do pensamento. Tá, mas aí fica a questão. Se o pensamento causou o medo e o prazer, que também pode ser uma armadilha, mas a gente precisa do pensamento para funcionar no dia a dia, como é que a gente lida com isso? Como sai dessa? Então, ele não sugere que a gente elimine o pensamento funcional, o pensamento prático. O que ele aponta é para o desenvolvimento de uma outra qualidade da mente, uma inteligência diferente, que não tem a ver com acumular conhecimento, sabe? É mais uma sensibilidade que nasce justamente dessa observação atenta. Quando a gente percebe como o pensamento opera para criar o medo, remoendo o passado, antecipando o futuro e como ele busca o prazer para fugir ou para se sentir seguro, essa percepção, só ela, já é libertadora. Essa inteligência que surge permite que a gente encontre o medo no momento exato em que ele aparece, sem precisar ficar analisando sem parar. É ver a verdade do mecanismo ali, na hora. Entendo. Ver o mecanismo. E isso, claro, se conecta com algo ainda mais profundo. A própria ideia de que existe um eu fixo, separado das coisas. Esse eu que está sempre buscando segurança, que acumula crenças, que teme perder o que juntou. É esse eu que, na verdade, é fragmentado, que acaba perpetuando a violência, segundo ele. Por isso, a transformação de verdade não viria de um esforço, de uma força de vontade, que ele até vê como mais uma forma de conflito, de violência interna. Viria dessa percepção clara e até passiva do que é, do funcionamento real da nossa própria consciência. Certo. Então, a tal revolução que ele fala é interna, é psicológica, antes de mais nada.
Qualquer mudança na sociedade seria então uma consequência natural disso, e não um ponto de partida. Exatamente. E essa transformação interna, pelo que entendi, envolve compreender a vida, o amor, a morte. Tudo como uma coisa só, integrada. Ele até desafia a nossa ideia comum de amor, né? Dizendo que não é prazer, não é desejo, ciúme, dependência. Sim, ele diz que é preciso negar tudo que o amor não é para talvez descobrir o que ele seja. E a morte também entra nessa visão integrada? Com certeza. Não como algo a ser temido, mas como o fim do conhecido. Ele até sugere algo como morrer a cada dia para o passado, para as mágoas, para as dores, para manter a mente fresca, inocente. Interessante. Morrer a cada dia para o passado. Então, o que amarra tudo isso no final? Qual é a síntese? Olha, o fio que conecta tudo é essa autocompreensão radical, que vem como? Através dessa observação atenta e importante, sem escolha. É ver a si mesmo, a nossa própria violência, o medo, o condicionamento, essa fragmentação toda, mas ver diretamente, sem o filtro do observador, que é, no fundo, o passado, o eu. É essa clareza, essa percepção direta que, segundo Krishnamurti, possibilita uma mudança assim, fundamental e imediata, não gradual. A meditação, para ele, nesse contexto, não é bem uma técnica, algo que você pratica com hora marcada. É mais o estado natural de uma mente que compreendeu a própria desordem e, a partir daí, encontrou uma ordem que nasce espontaneamente. Um silêncio que é livre do conhecido. É uma mente que se torna, como ele diz, luz para si mesma. Uma mente que é a luz para si mesma. Forte isso. E sabe, ele não diz isso com todas as letras, mas fica uma provocação implícita muito poderosa no ar, né? Se essa compreensão de que o observador é o observado realmente dissolve o conflito dentro da gente, como seria um relacionamento de verdade? Com outra pessoa, com o mundo, um relacionamento livre daquelas imagens, daquelas memórias, projeções que a gente vive fazendo um do outro. Como seria essa conexão? Mais direta, mais real? Fica a reflexão.